Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Sistema de plantio direto aumenta o estoque de carbono no solo. Preços das alfaces caíram nas regiões produtoras de São Paulo. Cientistas japoneses criaram uma variedade de trigo resistente à chuva. Colheita de trigo ainda está no início no Brasil, mas a expectativa é de safra menor. Vamos falar sobre a importância da aprendizagem para alavancar melhores resultados produtivos e financeiros na sua propriedade. E vamos falar também da Amazônia e das problemáticas que estão gerando em nível mundial. O Agora Agro está começando. O cultivo do algodoeiro em sistema de plantio direto aumenta o estoque de carbono no solo, incrementa o teor de nitrogênio e ainda faz aumentar a produtividade em comparação com o sistema de preparo convencional do solo. Pelo menos foi o que demonstrou um estudo realizado ao longo de 9 anos por cientistas da Embrapa Algodão, lá da Paraíba. Depois de quase uma década, o sistema de plantio direto ele incrementou em 55% o teor de carbono nos primeiros 5 centímetros de profundidade do solo e em 20% o estoque de carbono na camada até 40 centímetros de profundidade. Essa taxa de aumento de carbono no solo é quase 5 vezes maior do que a meta mundial proposta pela iniciativa 4 por 1000, que foi apresentada durante a 21ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima. Os preços das alfaces caíram nas regiões paulistas, principalmente de Mogi das Cruzes e Ibiúna, agora nos últimos dias, que são um dos maiores produtores do Brasil, pressionados pela oferta elevada e a baixa procura em ambas as praças. Pelo menos são informações dos colaboradores do Hortifruti CPEA. Além disso, com o intuito de estimular as vendas, muitos produtores realizaram promoções nas últimas semanas, reduzindo os valores pedidos. Mesmo assim, o excesso de oferta elevou os descartes devido ao tempo prolongado das folhosas nas propriedades rurais. Dentro desse cenário, entre os dias 19 e 23 de agosto, o preço médio da alface crespa em Mogi das Cruzes foi de R$ 10,62 uma caixa, com 20 unidades, uma queda de 10%, frente ao da semana anterior. Apesar da desvalorização, a rentabilidade da alface permanece positiva na Praça Paulista por conta do menor custo unitário agora nesta época do ano. Cientistas japoneses criaram uma variedade de trigo resistente à chuva, usando tecnologia de edição de genoma, um avanço que poderia levar ao desenvolvimento de farinha de alta qualidade. A equipe de pesquisa da Organização Nacional da Agricultura e Pesquisa de Alimentos, lá da Universidade de Okayama, disse que a edição do genoma permitiu que eles desenvolvessem a variedade em apenas 1 ano. Demora quase 10 anos para desenvolver uma espécie de trigo usando a tecnologia de reprodução convencional, porque as plantas devem ser criadas ao longo de gerações. O trigo usado para estudo não é uma espécie atualmente vendida no mercado, mas a equipe acredita que o método utilizado poderá algum dia ter sucesso no desenvolvimento de uma variedade comestível resistente à chuva. Devido à alta qualidade de fêmeas abatidas nos anos anteriores, a oferta de animais jovens está menor, e isso leva a um cenário associado à demanda em alta, que fez com que os preços dessa categoria decolassem. Desde agosto passado, o preço do bezerro de ano anelorado de 7,5 arrobas aumentou 25%. Antes cotado em R$ 1.200, atualmente é negociado
em preço médio de R$ 1.500. Já para o bezerro de desmama nelorado de 6 arrobas, houve valorização de 21% no mesmo período. Tomando a mesma comparação como referência, com a venda de um boi gordo de 18 arrobas, comprava-se 1,9 bezerro de ano, 12 meses atrás. Atualmente compra-se 1,7. Ou seja, em um ano houve uma piora de 11,5% no poder de compra do recriador na troca com esta categoria. Analisando a média de todas as categorias, o poder de compra do recriador invernista piorou 8,6% neste intervalo. E depois do intervalo, você vai ver que a colheita de trigo ainda está no início aqui no Brasil, mas a expectativa é de safra menor. Vamos falar sobre a importância da aprendizagem para alavancar melhores resultados positivos e financeiros aí na sua propriedade. E vamos comentar também sobre a Amazônia e das problemáticas que estão gerando em nível mundial. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. A colheita de trigo ainda está no início aqui no Brasil, mas a expectativa de uma safra menor já limita a possibilidade de quedas acentuadas nos preços domésticos, pelo menos agora no curto prazo. Segundo informações do CPEA, produtores estão mais ativos nas comercializações de contratos a termo para entrega a partir do início agora de setembro. E muitos ofertam o produto a preços mais firmes. E mesmo assim, a maioria dos moinhos consultados pelo CPEA está afastando das compras do grão, pelo menos agora aqui no mercado interno. E essa retração, que é típica em período de colheita, limita as altas mais expressivas nas cotações internas, especialmente em anos de oferta considerada satisfatória, que é um cenário oposto ao esperado no Brasil para este ano safra. Nessa semana, eu conversei com um especialista em educação. Falamos sobre a importância da aprendizagem para alavancar os melhores resultados produtivos e financeiros aí na sua propriedade. Confira. Eu vou conversar agora com o Agenor Neto. O Agenor Neto ele é gerente comercial de uma das entidades educacionais mais importantes do país na área de agronegócio. E o objetivo da empresa onde ele trabalha é dar cursos de pós-graduação a produtores rurais, para que tenham um melhor conhecimento para conduzir a sua propriedade rural. É mais ou menos por aí? Isso mesmo. E o Reagro é uma empresa que há 17 anos atua com foco em cursos e treinamentos para a turma que está no campo. Nosso grande diferencial é a aplicabilidade e o conhecimento prático transmitido nesses cursos. E a gente tem desde os cursos de pós-graduação Lato Sensu, como você falou, que são reconhecidos pelo MEC, direcionados para profissionais de nível superior que atuam no agro, agrônomos, veterinários ou tecnistas, como também os cursos de capacitação para os produtores, gerentes, os funcionários das propriedades ou familiares que estão assumindo aí os negócios, né? O que a gente observa é que nesses últimos 5 anos, parece que teve assim um alento maior para a busca do conhecimento. E como vocês são de uma empresa que é especializada na área de educação, na área do ensino, como é que você está vendo essa alavancagem, essa procura por parte de treinamentos, de especialização e de capacitação?
Perfeito. Sem dúvida nenhuma, ao longo dos últimos 5 anos, essa procura, essa demanda cresceu bastante. E a gente acredita que isso tem uma explicação muito razoável. Com os desafios ao produtor rural, aumento do custo dos insumos em geral, trabalhe ele com pecuária de corte, leite ou agricultura, enfim, e também com os desafios mesmo que o mercado vem passando, né, algumas commodities agrícolas variando, tendo variações muito expressivas de preço, ele está tendo que se profissionalizar cada vez mais. E a forma dele se profissionalizar uma das formas é também participando de cursos, treinamentos, trocando ideias, experiências, e é isso que ele vem fazendo. E um detalhe interessante, viu, Toninho? Não só o produtor, mas ele também vem enxergando a importância do gerente, do funcionário, do filho, da esposa, enfim, do braço direito dele, que o ajuda na propriedade, ele vem enxergando também a importância de investir nessa pessoa. O que a gente observa em relação ao Reagro é que o curso que vocês oferecem, são cursos assim, vamos dizer, teóricos e levado para o lado mais prático do ensino, né? Isso mesmo. A gente tem uma metodologia muito baseada nos encontros presenciais, apesar da gente trabalhar também com os cursos online, mas essa metodologia de encontros presenciais, ela tem como objetivo a interação, a troca de experiências. Não é aquele instrutor tradicional, aquele professor mais antigo, né, que tem um modelo de abordagem muito dele como centro da atenção. Não. São instrutores extremamente preparados para estimular as boas discussões, trocas de ideias e todo mundo aprender com todo mundo. É isso que a gente acredita. E isso pode ser feito numa sala de aula. Você pode sim abordar de forma prática um determinado assunto, uma estratégia de manejo ou conhecimento do agronegócio, também em sala de aula, promovendo aí essas discussões, exercícios, o trabalho em conjunto. E essa é a metodologia prática que a gente traz para a sala de aula. É bom a gente lembrar o seguinte, que a sua propriedade é uma empresa como qualquer outra empresa. Ela tem que gerar lucro, ela tem que gerar empregos, enfim, ela tem que dar resultados positivos para você. E com certeza absoluta e sem medo de errar. Você só adquire um melhor grau de eficiência na sua propriedade rural através do conhecimento. Sem conhecimento, basicamente, nada feito. Exatamente, Toninho, assinamos embaixo. Esse é o grande diferencial hoje do pecuarista, do agricultor moderno. Ele tem sim que, além de estar bem informado sobre o mercado, ele tem que ter outros conhecimentos estratégicos. Antes bastava ele ser um bom produtor de carne, um bom produtor de leite ou de cereais. Hoje não. Hoje, além de ser um bom produtor na sua área de escolha, ele também tem que ser um excelente gestor, um excelente administrador. E para isso, mais do que nunca, ele precisa também de muito conhecimento, precisa exercitar esse conhecimento e alcançar os resultados. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a situação da Amazônia e os problemas que podem afetar o setor do agronegócio. É um minuto só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido ele é agrônomo, perito ambiental e é também gestor de empresas. E é produtor rural. E nós vamos falar de um tema que tomou conta do planeta, o que é a situação da Amazônia. O fogo que pegou na Amazônia, que tem alguns pontos ainda, que está, vamos dizer assim, crítico. Mas nós temos que observar também que nós estamos numa época de seca, e a seca nossa aqui é brava. E
por incrível que pareça, essa Amazônia já pegou fogo várias vezes, aquelas regiões, já foi palco de notícias, e agora juntou, vamos dizer, a fome com a vontade de comer, a política entrou no meio e ficou esse alvoroço no planeta. Mas, Guido, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui, mas eu acho que não é assim uma coisa alarmante, né, Guido? Eu acho que tem outros problemas por trás do fogo da Amazônia, né? Antônio, o fogo da Amazônia ele acontece há décadas. Evidentemente, houve um recrudescimento desse fogo ultimamente porque houve talvez uma interpretação errônea de alguns grileiros, pessoas que invadiram terras do governo e desmataram, devastaram para colocação de pastagens e gado posteriormente. Mas o que esconde por detrás desta cortina de fumaça das queimadas é exatamente a riqueza da Amazônia. Não só a riqueza no subsolo, a quantidade imensa de minerais, como o ouro, o manganês, o nióbio, urânio, cobre, ferro e as pedras preciosas, principalmente o diamante. Mas a maior riqueza desta Amazônia está acima do solo. É a biodiversidade, é a quantidade de vegetação com princípios ativos maravilhosos que podem se produzir fármacos e que esta vegetação está sendo suprimida através do desmatamento e nós podemos ver uma situação irreversível num curto espaço de tempo. Bom, quando uma floresta pega fogo, o desastre é muito grande. E nós sabemos que a Amazônia ela tem uma interferência muito grande nas chuvas que caem, por exemplo, em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás também, né? Basicamente em quase todo o país, porque ela dá uma volta, tal, pega o meio ali de Goiás, Mato Grosso, chega ali em São Paulo e a Amazônia, ela é muito importante. Mas eu comparo a Amazônia como uma moça muito rica, mas rica, muito rica, filha solteira e que muita gente quer casar com ela. É o caso que está acontecendo na Amazônia. A Europa e alguns outros países desmataram o que tinha que desmatar. Mas eles não estão de olho no desmatamento, não. Eles estão de olho muito, é o que também tem abaixo da raiz, né, Guido? É uma quantidade imensa de riquezas. Só o nióbio, né, Guido? Nós somos responsáveis por basicamente 90% do nióbio do planeta está aqui, no nosso país. Exatamente. E o que nós estamos assistindo, Antônio, e eu coloco como exemplo duas áreas reservas indígenas. Uma é a reserva indígena do Cinta Larga, 9 milhões de hectares na divisa entre Rondônia e Mato Grosso. Essa reserva do Cinta Larga, é bom que se diga que existem mais ou menos 2.500 indígenas. É o subsolo mais rico em diamante do planeta, não está na África, está no Brasil. E o garimpo ilegal é uma verdadeira guerra no Cinta Larga. E essa extração do diamante, o governo não toma conhecimento. Não se paga impostos, ele é todo contrabandeado. Na reserva dos Yanomamis, 92 milhões de hectares na divisa com a Venezuela, com a Colômbia. Lá existe o nióbio, existe o urânio, o ferro, o cobre, o manganês, o ouro. Este ouro que tem também em vários rios da Amazônia, a maior parte desse ouro está sendo contrabandeada para os Estados Unidos, para a Ásia, para a Europa. E o governo parece que não toma conhecimento. A noção é que nós temos, noção mesmo, é que não existe soberania na Amazônia. O governo brasileiro faz de conta que fiscaliza tudo aquilo. O município de Altamira, o maior município brasileiro, com 9 milhões de hectares, existem 3 funcionários do IBAMA, 2 no administrativo e um fiscal. Que não saem de lá e um fiscal. Então, é um problema muito sério. Ou nós olhamos para a Amazônia como donos que somos, ou os estrangeiros continuarão sendo os donos, porque já são há décadas.
E parece que o presidente da França deixou isso muito bem claro, né, Guido? Quando ele falou que vai formar um tipo de uma comissão para poder tomar conta da Amazônia, né? Quer dizer, a ideia que passa é que a Amazônia já tem dono, e parece que os donos não somos nós, não. Agora, eu acho que o nosso governo, tanto estadual quanto federal, eu acho que tem que fazer uma política de segurança máxima, porque dentro de pouco tempo, para que outros países tomem conta definitivo daquilo ali, daquela área, eu acho que é num piscar de olhos, né, Guido? Porque Antônio, nós temos muito petróleo ali na divisa com a Venezuela, é considerada talvez uma das maiores bacias de petróleo do mundo também. existe petróleo, mas a maior quantidade de petróleo, Antônio, é ali perto da ilha de Marajó. É uma jazida enorme de petróleo. Agora, a gente assiste este desgoverno e a gente tem muita preocupação, porque os próprios estrangeiros, os governantes de países europeus, eles estão dizendo com todas as letras que nós não detemos a soberania da Amazônia. E isso é muito sério. Enquanto fica essa briga, um fala para cá, outro fala para lá, a situação está ardendo, e isso é muito sério, porque uma possível tomada da Amazônia por outros países, nós vamos ficar com a mão e pé quebrado. Exatamente. A riqueza brasileira são trilhões de dólares que estão no subsolo amazônico que você poderá explorar sem destruir a floresta. E esse dinheiro poderá ser revertido para a população brasileira, não somente os indígenas, mas o brasileiro em si. Nós não estamos devendo muita coisa. O Brasil não tem um povo pobre que ainda carece de educação, de saúde. Por que o governo brasileiro não implementa ações de uma exploração racional, consciente dos nossos recursos minerais, das nossas pedras preciosas na Amazônia? Quer dizer, nada impede de contratar, de vir empresas de fora para fazer essa exploração, mas quem vai tomar conta tem que ser nós, Guido. Tem que ter uma política exclusiva voltada para a Amazônia. Caso não tenha, nós vamos sofrer consequências seríssimas dentro de muito pouco tempo, pode ter certeza disso. Com certeza, Antônio, e essa é a nossa grande preocupação. É verdade. É uma pena, né, Guido? Mas, infelizmente, os mandos e desmandos nesses últimos 30, 40 anos foram muito grandes. E nós sabemos que uma série de ONGs que estão por trás disso tem um papel importante, não na preservação da Amazônia, mas na entrega da Amazônia, porque muita coisa já foi retirada dali e hoje nós pagamos para receber produtos que foram extraídos dali, vão para lá e voltam para cá e nós pagamos um preço muito alto, infelizmente. Mas, Guido, se Deus é brasileiro, ele vai ter que dar uma mexida muito grande nisso aí, porque realmente é uma situação muito preocupante. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. À disposição. Obrigado, Guido. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.